do curso Mike Bravo, que está falando o professor Riverson, e nós estamos aqui para dar continuidade, né, ali ao assunto de estatística, tá? Nós já fizemos a primeira aula, agora a gente vai para a segunda aula com conteúdos teóricos importantíssimos aí para você acertar, né, as questões que vierem na prova. Deixa eu compartilhar minha tela nesse exato instante. Então tá aí, ó, vamos falar agora sobre os processos estatísticos de abordagem. Basicamente são dois processos que nós temos, né? Nós temos ali o censo e temos também a estimação. Olha só, o censo, vou falar aqui algumas características do censo, né? Mas a gente pode falar que o censo é uma avaliação direta de um parâmetro, tá? Vou até escrever isso aqui, ó, avaliação direta de um parâmetro. Tá? Lembrando aí que o parâmetro está associado, né, à população, ou seja, o censo ele vai utilizar todos os componentes de uma população. Tá? Então, a avaliação direta de um parâmetro utilizando exatamente todos os componentes de uma população. Agora, quais são as características do censo? Nós temos várias características, tá? Nós temos várias características. Olha só, o censo ele não admite erro processual e ele tem uma confiabilidade de 100%. Tá? O censo ele não admite erro, confiabilidade de 100%, porque o censo, gente, é uma avaliação direta de um parâmetro, ele está associado à população. Tá? A confiabilidade de 100%, gente. A gente está analisando todos os casos, exatamente todos os casos. A estatística gerada vai ser uma tem que ser uma estatística confiável, tem que ser uma estatística que representa ali, né, 100% do que está tratando a nossa análise. Tá? Então, assim, ele, vamos dizer assim, tem uma confiabilidade de 100%. Tá? Confiabilidade de 100%. E ele não admite erro, tá? O erro processual dele tem que ser zero. Tem que ser zero. Tá? O censo, gente, ele é caro. O custo é alto. O custo é muito alto, porque você imagina você fazer uma avaliação de toda a sua população, né? De 100% dos casos que você está analisando. Isso é caro. É muito mais barato você pegar uma amostra, né? É muito mais barato, que é o caso da estimação, né? Então, é lento. Demora, gente. Demora você coletar todos os dados da sua população. É muito mais rápido você coletar os dados de uma amostra, né? Uma pequena quantidade em relação à população. Tá? Então, demora. O censo ele é constantemente desatualizado. Está sempre desatualizado. Porque você imagina, olha só, imagina, né? Vou, né, fazer uma análise estatística das eleições para presidente e eu vou fazer uma análise populacional. Eu vou utilizar o censo, né, populacional ali para poder, né, fazer essa análise. E aí um candidato A apresentou lá 20%, né, de 100 milhões de eleitores, né, habilitados, 20 milhões vão votar no candidato A. Só que a gente precisa concordar de que essas informações elas são variáveis. Hoje, né, a pessoa vota no candidato A. Amanhã, essa mesma pessoa ela pode mudar o voto dela. O voto dela pode ir para o candidato B. Depois ela pode ir para o candidato C. Depois ela pode voltar para o candidato A. Né? Isso é super normal isso acontecer. Né? Essa mudança, né, da população. Inclusive, hoje, nós temos 100 milhões... Eu estou dando um exemplo, tá? Estou dando um exemplo aqui. Obviamente, não é o que, de fato, retrata o Brasil, mas hoje, por exemplo, nós temos 100 milhões de eleitores habilitados a votarem para presidente nas próximas eleições. Amanhã, certamente, esse número vai ser diferente.
Amanhã vai ter outras pessoas que vão estar habilitadas. Amanhã vai ter gente que vai ser maior de 18 anos, habilitado para, né, maior de 16 anos, no caso, né, habilitado para votar para presidente. Né? Amanhã terão pessoas que não vão estar mais habilitadas. Por exemplo, existem pessoas que vão falecer. Né? Existem pessoas que não vão estar mais desabilitadas. Existem pessoas que votariam no candidato A e amanhã não vão poder votar porque elas faleceram, as pessoas morreram. Isso é o processo natural da vida. Né? Então, o censo ele sempre vai estar desatualizado. Ele sempre, né, a cada minuto, a cada hora que passa, né, haverá mudanças nesse censo. Então, até por isso que ele também é caro. Né? Uma representação que a gente tem hoje, né? Uma informação que a gente tem hoje, talvez não necessariamente ela será reproduzida exatamente igual amanhã. Provavelmente, né? Na verdade, certamente haverá uma mudança. Então, o censo ele é sempre, né? ou quase sempre, desatualizado. Uma outra informação é que o censo nem sempre ele vai ser viável. Nem sempre é viável. Vou dar um exemplo aqui. Tá? Vamos supor, né, que nós queremos saber uma determinada informação da população mundial. Tá? Vamos supor que nós queremos saber quantas vezes, né, em média, né, as pessoas elas tomam banho por dia. Né? E aí imagina que, poxa, eu quero fazer uma análise estatística mundial, tá? De toda a população do mundo. Será se isso é viável? Será se a gente consegue fazer isso? Nem sempre é viável. Né? E às vezes, assim, poxa, né, o interesse ali do seu estudo, às vezes, a análise que você vai fazer, ela fica tão cara, mas tão cara, mas tão cara, que ela não fica viável. Né? Poxa, para que eu vou fazer uma análise mundial das pessoas, né? No mundo inteiro, né, para saber ali, né, quantas vezes elas tomam um banho no dia, né? Enfim, não faz muito sentido. Talvez seja interessante, vamos pegar uma amostra, vamos pegar uma pequena amostra de cada país, né, e a gente ter ali, né, uma média mais ou menos, enfim. Então, nem sempre o censo ele vai ser viável. Agora, o que é a estimação? A estimação basicamente vai ser uma avaliação indireta do parâmetro. Tá? Lembra que o censo ele é uma avaliação direta. O censo é uma avaliação direta. A estimação é uma avaliação, é uma avaliação indireta do parâmetro. Tá? E por que ela é indireta? Ela é indireta porque a base dela é um estimador. Tá? A base, né, da estimação, né, é um estimador. Perceba que as palavras até, né, se assemelham bastante. Tá bom? Então, quais são as propriedades de estimação? Vamos lá. Várias propriedades. Assim como o censo, a estimação tem as suas propriedades. Tá? E aí, quais são as propriedades da estimação? Basicamente, ela admite erro. Basicamente, ela admite erro. A sua confiabilidade é menor do que 100%. Né? Nós não estamos tratando de uma população, nós estamos tratando aqui de, por exemplo, uma amostra. Então, vamos colocar aqui que a confiabilidade... Confiabilidade dos meus resultados é menor que 100%. Tá? Nós não vamos analisar 100% dos casos. É apenas um trecho, apenas uma parte. Tá? O censo, desculpa, a estimação, diferentemente do censo, ela é barata. Tá? Ela é barata. O censo ele é caro. A estimação é barata. O censo é lento, a estimação é rápida. Tá? O censo é lento, a estimação é rápida. Nós não estamos analisando a população. Tá? A estimação ela é atualizada. Ela é mais facilmente atualizada.
Nós estamos tratando aqui de um pequeno trecho, né? É facilmente atualizado. E a estimação, ela, na maioria dos casos, será viável. Tá? Então, sempre viável. Sempre viável. Né? Porque nós não estamos analisando 100% dos casos. A gente vai analisar ali uma amostra, e pode ser uma pequena amostra, uma pequena quantidade, 1%, né, da população, 0,1% da população. Quem determina, né, a quantidade da amostra vai ser lá na fase do plano, né? Qual que é a amostra que a gente vai utilizar? Lembrando que quanto maior for a amostra, né, mais cara ela vai ser, mais lenta ela vai ser, né, menos atualizável ela vai ser, né, e a viabilidade ela vai, né, também diminuindo. Então, quanto menor a amostra, né, mais barata, mais rápida, né, enfim, mais viável ela vai ficar. Então, a estimação ela está ali mais associada, né, aos nossos casos, né, amostrais. Tá bom? Agora vamos entrar aqui nos dados, né, estatísticos. É um outro ponto aí bastante importante de se estudar, inclusive, né, já caiu bastante em prova, mas esses dados estatísticos são basicamente observações ali, né, mensurações que nós realizamos em determinados setores, em determinadas análises, né? E aí vai depender do que a gente vai precisar. E aí, basicamente, nós temos 4 tipos, tá? 4 tipos divididos em 2 tópicos, tá? Nós temos o tópico de variáveis quantitativas e variáveis qualitativas, tá? E aí, dentro das variáveis quantitativas, nós temos 2 tipos. E dentro das variáveis qualitativas, nós também temos 2 tipos. Então, basicamente ali, 4 tipos de dados estatísticos. Dentro das variáveis quantitativas, ó, isso aqui é importante, tá? Isso aqui já caiu, tem uma certa incidência, pode ser que caia na próxima prova, então a gente precisa ficar bastante atento aí para poder acertar, né, caso aconteça. Olha só, dentro das variáveis quantitativas, nós podemos ter as variáveis contínuas, e nós podemos ter também as variáveis discretas. Dentro das qualitativas, nós podemos ter as variáveis nominais, e nós podemos ter também as variáveis por postos. Vamos falar cada uma dessas variáveis. Vamos começar aqui com a variável contínua. Ó, basicamente, as variáveis contínuas podem assumir qualquer valor no intervalo contínuo, tá? Pode ser exatamente qualquer valor. E elas são conhecidas, eles são chamadas também como os dados contínuos, tá? Então, exatamente qualquer valor, tá? Imagina que você vai fazer uma análise estatística, você precisa de dados, você está utilizando ali variáveis contínuas, tá? Pode ser exatamente qualquer valor. E aí, as variáveis contínuas são características, ó, veja bem, são características de, por exemplo, né, a altura de uma determinada amostra, de uma determinada população, o peso de uma determinada amostra, de uma determinada população, o comprimento, a espessura, a velocidade, temperatura, enfim, que se enquadram em uma determinada categoria. Então, por exemplo, eu quero analisar a altura de uma determinada amostra. Você vai estar utilizando variáveis contínuas, porque ela pode assumir exatamente qualquer valor. A pessoa pode ter 1,80 m, ela pode ter 1,75 m, ela pode ter 1,62 m, ela pode ter 1,67 m, pode ter 1,77 m, pode ter 2 metros, 2,05 m, pode ter 2,10 m, pode ter 1,95 m, enfim, qualquer valor, exatamente qualquer valor. Então, as variáveis contínuas, elas são conhecidas, né, por assumir qualquer valor. Assumem qualquer valor. E aí, como exemplo, nós temos o quê? Como exemplo,
Por exemplo, a altura de uma determinada categoria, o peso, o comprimento e, por exemplo, velocidade. Ah, eu quero saber a velocidade média, né, dos carros que trafegam numa determinada pista. Né? Variável contínua. Pode assumir exatamente qualquer valor. Tá? Agora, as variáveis discretas. Pessoal, as variáveis discretas elas vão assumir basicamente valores inteiros. Tá? O seu resultado vai ser ali numa contagem no número de itens. Tá? Então, nós teremos ali, vão assumir valores inteiros. Tá? Assumem, vamos colocar aqui. Assumem valores inteiros. Tá? Assumem valores inteiros. E aí, por exemplo, eu quero saber o número de clientes que entram dentro de uma cafeteria, por exemplo, os alunos em uma determinada sala, os defeitos de um carro que está sendo fabricado de uma forma totalmente nova, né? Os acidentes numa determinada indústria. Poxa, quantas pessoas se acidentam naquela indústria por ano? Né? Então, nós temos ali valores inteiros. Né? Quando a gente fala ali, em acidente numa determinada indústria, não tem como a gente falar em 2,5 acidentes num determinado ano. Né? Aconteceram 2 acidentes e meio. Na verdade, não. Ou é 2 ou é 3. Né? Talvez se a gente trazer a média mensal, né? Vamos analisar a média mensal. Beleza, média mensal. No ano foram 20 acidentes. Se a gente trouxer ali uma média mensal, vai ser um número quebrado. Né? Então, vai ser um número que não assumiu o valor inteiro. Mas, assim, a variável que está sendo, né, os dados que estão sendo analisados são dados inteiros. Tá? Então, poxa, nós tivemos 3 acidentes no mês de janeiro, nós tivemos 5 acidentes no mês de fevereiro, são números inteiros. Ali no mês de janeiro, não tem como a gente ter, nós tivemos ali no mês de janeiro 2 acidentes e meio. Não, ou foi 2 ou foram 3 acidentes. Então, são valores que são assumidos de uma forma inteira, tá bom? Então, como exemplo aqui, eu vou deixar, por exemplo, os acidentes. Eu falei de uma fábrica, de uma indústria, mas pode ser os acidentes de uma rodovia, por exemplo. De uma determinada rodovia, quantos carros se acidentam ali, né, por ano, por dia. E aí perceba a importância da estatística, né? Você imagina que exista uma rodovia que o índice de acidente é muito alto. Né? Poxa, caramba, toda semana tem acidente naquela rodovia. E aí, qual que é o papel do Estado? O papel do Estado é fazer análise estatística, primeiramente. Né? Definir o problema, poxa, né? Muitos acidentes que acontecem, né? A gente precisa resolver esse problema, a gente precisa planejar, né? Vamos fazer o plano de coleta dessas informações. Né? Como é que vai ser o plano? Né? Existe um órgão que faz o cálculo ali, né? Que consegue coletar essas informações. Então, vamos num determinado hospital para verificar ali, né? Os atendimentos dos acidentes daquela rodovia. Né? Então, está ali o plano, a coleta dos dados, vamos coletar esses dados, vamos interpretar essas informações. Né? Poxa, caramba, as interpretações, a análise, ali, o resultado que nós temos é que, né, acontece um acidente por semana. Né? Uma vez na semana, alguém morre naquela determinada rodovia. Então agora está na hora de a gente tomar, né, uma decisão. Qual que será a tomada de decisão com base nessas informações? Vamos, né, fazer uma construção nova, vamos, né, colocar ali um quebra-mola, colocar um pardal, colocar, né, um sinal, né, colocar uma guarita, né, de polícia rodoviária ali para poder fazer o controle daquele local. Então, essas são tomadas de decisões que são auxiliadas, né, pelas informações estatísticas, por informações ali, né, que nos auxiliam, né, nessas devidas aí tomadas de decisão. Tá bom? Então, variáveis contínuas, variáveis discretas. Mas, além disso, nós temos também as variáveis nominais e as variáveis por postos, que são características, né, são variáveis, na verdade, qualitativas, tá? Diferentemente das quantitativas. Nós temos aqui as qualitativas. E aí, o que serão, né, as variáveis nominais? As variáveis nominais elas vão surgir quando forem se definir determinadas categorias, tá? E aí a gente vai contar um número de observações pertencentes
a essas categorias. Por exemplo, cor dos olhos, um exemplo, né? A gente vai fazer ali a contagem dos cor dos olhos, mas é uma variável qualitativa. A gente não está fazendo a cor dos olhos, ela não é uma variável quantitativa. A gente não está quantificando, a gente está deixando ali como em termos de qualidade. Qual que é a cor dos olhos de uma determinada população? Puxa, aquela população ali, né, 30% tem olhos azuis, 50% olhos verdes e o restante ali, né, os outros 30%, os outros 20% é de olhos castanhos, por exemplo. Né? Nós estamos fazendo aqui uma avaliação, uma variável qualitativa. E aqui nós estamos trabalhando com variáveis nominais, tá bom? Então, né, as variáveis nominais, elas vão definir categorias, tá? Elas vão definir, vamos colocar aqui, definir, ela define categorias. Categorias. Tá? E aí, como exemplo, eu falei aqui a cor dos olhos de uma determinada amostra, por exemplo, né? Então, cor dos olhos. Tá? Por exemplo, nós podemos falar também ali, por exemplo, o sexo da pessoa, né? Se a pessoa é do sexo masculino ou se ela é do sexo feminino, também seria uma variável ali qualitativa, uma variável nominal. O desempenho, né, de um determinado atleta numa competição, né? O atleta ele teve um desempenho ruim, médio ou bom. Né? Então, a variável nominal também, a variável qualitativa, né? A gente não está quantificando, a gente está dando ali uma qualidade. Então, perceba essa diferença, né, de variáveis quantitativas e qualitativas. Né? São nomes ali que a gente consegue até associar. Quantitativa porque está quantificando, está contando alguma coisa. Né? A qualitativa, ela, na verdade, não está contando, ela está qualificando alguma coisa. Tá? Então, nós temos aí as variáveis nominais. Ou também nós temos aí, por último, as variáveis por postos, que vão consistir ali em valores relativos atribuídos a denotar ali, a determinar uma determinada ordem, tá? Nós temos uma ordem por postos. Então, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, isso são as variáveis por postos, tá? E aí, como um exemplo que a gente pode ter, por exemplo, né, um concurso público, um concurso da Marinha que você vai fazer, né? Quando você faz o concurso da Marinha, né, a prova do CAP, por exemplo, CAP Contabilidade, o que acontece é que no resultado final você terá lá o primeiro colocado, o segundo colocado, o terceiro colocado, o quarto colocado e assim em diante. E aí, analisando, né, essas informações, analisando, né, esses dados, o que acontece é que nós teremos ali as variáveis por postos, né? A gente tem ali uma determinada ordem, né? Então, vamos colocar aqui que essas variáveis por posto consistem em valores relativos denotando ordem. Tá? Então, nós temos aqui uma denotação de ordem. Tá? Então, como exemplo, vamos deixar aqui o concurso da Marinha. Tá? Como exemplo, aí, o concurso da Marinha. Então, nós temos aí também uma variável qualitativa, tá? Ela está qualificando quem que é o primeiro colocado, quem que é o segundo colocado, quem que é o terceiro. A gente não está quantificando, a gente não está contando, está qualificando. Eu tenho o primeiro e o último colocado. Estamos qualificando, é uma qualificação, chamada aí de variáveis, né, por postos. Tá bom? Agora nós vamos entrar num tópico diferente aqui, que é basicamente, né, os nossos dados brutos, né? Os dados brutos e também os nossos ROL, né? O nosso ROL. Né? E a gente precisa diferenciar, né, dados brutos de ROL. Olha só, dados brutos basicamente vai ser uma sequência de valores não organizados, tá? Obtidos aí num determinado fenômeno, uma determinada informação. Tá? Então, esses são os dados brutos, uma sequência não organizada. Tá? Agora, o ROL é basicamente a gente pegar esses dados brutos e organizar eles de alguma forma. Vou dar um exemplo aqui. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu fui numa determinada sala de aula e fui analisar as notas de um determinado aluno. Tá? Então, notas bimestrais
de um aluno. Apenas um aluno, tá? Imagina que eu fui na sala de aula e fui analisar as notas bimestrais de um aluno. Aí você imagina que no primeiro bimestre, esse aluno, ele tirou 8,5. Tá? Aí foi para o segundo semestre e ele tirou 4. Aí foi para o terceiro semestre, ele tirou 9,5. E no último bimestre, no quarto bimestre, o último bimestre, ele tirou, por exemplo, 7. Tá? Então, percebem que nós temos 4 notas. 8,5, 4, 9,5 e 7. Pessoal, os dados que estão sendo apresentados aqui são dados brutos. Isso aqui que são dados brutos. Isso aqui é dados brutos. Dados brutos. Fui lá na sala de aula e coletei as informações de um determinado aluno. Extraí dados brutos. Tá? Deixei na ordem que está lá. Ó. Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Tá? Então, deixei na ordem que está lá, dados brutos. Agora, o que vai ser o rol? O rol, pessoal, vai ser basicamente eu pegar essas informações e organizar elas numa determinada sequência. Tá? E aí eu posso, né, sequenciar de uma forma crescente ou de uma forma decrescente. Depende, né, de qual é o seu objetivo. Tá? Nesse caso aqui, eu vou sequenciar de uma forma crescente. Se eu for sequenciar de uma forma crescente, eu vou deixar aqui na ordem crescente. Ou seja, primeira nota, a mais baixa, 4. A segunda, 7. A terceira, 8,5. E a quarta, 9,5. Tá? Então, perceba que, nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu peguei os dados brutos e organizei ele numa determinada sequência. Nesse caso, uma sequência crescente. Então, nesse caso aqui, nós temos o rol. Tá? Nós temos o rol. Pessoal, ficar bastante atento, porque pode ser que caia esses conceitos, tá? São conceitos bem básicos, mas pode ser que caia, né? A diferença de dados brutos para rol. Tá? Então, seria ali interessantíssimo, seria importantíssimo a gente diferenciar, saber diferenciar, né, o que é dados brutos e o que é rol. Então, basicamente, né, dados brutos é quando a gente pega, né, os dados de uma forma não organizável, de uma forma aleatória, né? Vou lá e vou coletando, né, e vou anotando esses dados, e aí o que eu posso fazer é pegar esses dados e organizar eles numa determinada sequência, pode ser crescente, pode ser decrescente, né? E aí, quando faço essa organização, faço essa sequência, o que acaba acontecendo é que, ao invés de ter dados brutos, eu terei rol. Tá? E isso daqui não significa que esse daqui é o do primeiro bimestre? Não, não significa. Né? O 4 ele continua sendo o quê? Continua sendo do segundo bimestre. O 7 continua sendo do quarto bimestre. O 8,5 continua sendo do primeiro bimestre. O 9,5 continua sendo do terceiro trimestre. A única coisa que eu fiz foi organizar essas informações, né, de uma forma sequencial. E aí, nesse exemplo aqui, eu dei uma sequência, né, de uma forma ali crescente. Tá bom? Então, dados brutos, né, a gente consegue aí, e rol, né, a gente consegue definir dessa forma. E aí o que eu vou fazer nesse exato instante é estar encerrando a nossa aula, tá? Entramos aí na nossa segunda aula, né, da parte de estatística, tá? A gente fazendo ali um resumo, né, pegando, né, o que é dados estatísticos, essa parte de organização também, tá? E aí eu peço para que você prossiga com os nossos estudos, tá? E você terá uma outra aula, né, para poder, né, continuar consumindo aí, né, esse conteúdo. Peço para que você prossiga na nossa metodologia, já assistiu a primeira, já assistiu a segunda, tem a próxima aula, né, vai avançando nessas aulas até você entrar no seu resumo, sua lista de questões, depois continuar avançando para as resoluções de questões e, por último, verificar o PDF de questões comentadas e encerrar com chave de ouro esse assunto, estando totalmente apto a acertar qualquer questão desse tema. Tá bom? Então, a gente encerra a nossa aula por aqui. Qualquer dúvida, você já sabe, é só nos procurar lá no nosso grupo Select. Bons estudos para você!